Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Miranda Fala. Eu sou a Miranda e no vídeo de hoje, aproveitando esse embalo aí de viagem que eu gravei pra vocês, a nossa viagem em família aí que a gente passou um final de semana junto. Eu levei vocês comigo, eu vi que vocês gostaram bastante, eu fico muito grata a Deus por cada comentário de carinho que a gente recebeu. A gente leu todos eles com muito amor, tenho certeza disso. Como eu falei, sempre falo, vocês são a extensão da minha família, assim, mesmo que a gente não se conheça pessoalmente e moremos muito distantes uns dos outros, mas somos sim como uma família. Gente, quando eu tava lá nessa viagem, eu ia até contar pra vocês num vídeo, eu me lembrei de uma experiência que a gente teve. Na verdade, essa foi em conjunto, o Robson também tava, claro, mas a gente foi com os meus pais, a gente tinha alugado não, a gente conseguiu uma promoção de um hotel chamado Hotel Bougainville, se você quiser pesquisar aí. E esse hotel fica lá em Penedo. Essa viagem não foi longa, a gente é pouco tempo, acho, de carro, não é tanto como foi para a região dos lagos. E aí a gente passou só uma noite lá em Penedo, nessa pousada, na verdade é um hotel. E, gente, é essa experiência que eu quero contar pra vocês. O que aconteceu lá foi muito bizarro, de verdade. E esse vídeo, na verdade, é como um alerta que eu quero dar pra vocês, pra sempre que vocês chegarem num lugar, vocês orarem por esse lugar. Nessa casa que a gente alugou, a gente deu mole que a gente não fez isso, mas quando eu saí de lá eu me lembrei disso. Eu sei que a gente tem sempre que fazer isso, tem que orar, tem que consagrar aquela casa ao Senhor naquele momento, porque a gente não sabe quantas pessoas andaram ali, o que fizeram essas pessoas dentro da casa. Muitas pessoas passam por ali e eu acredito que as pessoas, elas levam junto consigo aquilo que elas têm espiritualmente, sabe? Então, se a pessoa serve a outros deuses, aquelas entidades acabam acompanhando aquela pessoa. E nós, como servos do Senhor, nós temos que vigiar muito nisso. E é essa experiência que eu quero contar pra vocês, mais como um alerta, e tenho certeza que vai edificar muito a vida de vocês pelo que aconteceu com a gente naquele hotel, naquela casa de hotel, porque era tipo uma casa, né? De hotel naquela noite. Então, sem mais delongas, que essa introdução já tá com 2 minutos e 30, bora pro vídeo, né? Eu vou continuar esse vídeo no quarto do meu filho, porque já tá quase na hora dele acordar, e do meu esposo também, que eles estão dormindo um pouquinho, meu esposo chegou do trabalho, né? Então tô com medo de ter que parar o vídeo, então é melhor aqui que é mais reservado. Então, assim, gente, ignorem também a minha cara, né? Porque eu tô no auge de uma crise de enxaqueca aqui tremenda, eu tenho muito isso. Então ignorem, tá, a minha cara, mas eu tenho que contar isso pra vocês, eu não posso esquecer, porque esses dias eu relembrei dessa experiência. E como eu falei pra vocês, sempre que vocês forem em algum lugar assim diferente, que vocês vão passar a noite, seja no hotel, seja numa casa de um amigo, seja no Airbnb, por exemplo, como eu fiz, que é uma temporada, né? Uns dias que você passa ali, você precisa orar ao Senhor, você precisa oferecer aquele lugar ao Senhor, porque você não sabe quem esteve ali presente, você não sabe o que aconteceu naquele lugar. Foi isso que aconteceu com a gente. E agora começa a nossa história assustadora. Mentira, gente, eu não vou nem colocar música de fundo, porque eu percebi que muita gente tem se assustado aí com essas histórias, mas o intuito não é assustar vocês, mas sim alertar vocês, tá, gente? E tudo começa, gente, como eu falei, a gente alugou esse hotel, não sei se fala bem alugou, mas a gente ficou nesse hotel só um dia, tá, uma noite. Mas o hotel era maravilhoso, gente. Pensa num lugar, assim, super tranquilo. E esse hotel era diferente, porque era tipo como se fosse uma casa, uma do ladinho da outra, que você alugava. O lugar era muito arborizado, era muito bonito, sabe? E o mais bizarro, assim, que a gente já chegou achando estranho, porque só tinha a gente no hotel inteiro. Sério, só tinha a gente no hotel inteiro. E, tipo, era um hotel grande. E aí, tipo, o mesmo cara que atendeu a gente na recepção, ele entrou com a gente dentro do carro do meu pai e levou a gente na outra entrada pra entrar na nossa casa. Enfim, foi muito louco. E o mesmo cara da recepção era o que serviu o café da manhã também. Tipo, parecia que só tinha ele lá. Mas assim, a recepção foi incrível. A casa, gente, era maravilhosa. Se eu tiver fotos dessa casa, eu vou mostrar pra vocês no final como um bônus, tá? Porque eu sei que muita gente gosta de imaginar. Ai, minha perna tá doendo. E enfim, gente, aí a gente não achou nada de estranho, sabe? Dentro do hotel, nada. Tudo muito tranquilo, muito calmo, mó paz. Só que aí chegou a noite e aí eu quis fazer uma parada com a minha mãe, que foi assim. Eu falei pra ela pra gente fazer uma babá eletrônica, tipo, artificial, né? Já que o Nicolas, ele tava dormindo no quarto, tinham 2 quartos.
O Nicolas estava dormindo num bercinho que eles disponibilizaram lá. Só que eu fiquei com medo, porque como esse quarto ele tinha uma porta de saída, tipo, pro quintal, não é quintal, pra áreazinha assim externa do hotel, eu fiquei com medo de alguém entrar. Tinha um caseiro que tava limpando lá a grama, todo estranho, então eu fiquei com medo de deixar o Nicolas ali sozinho, né? Vai que alguém pega meu filho, eu nunca mais vejo, sei lá. Mãe tem dessas coisas. Daí eu falei com a minha mãe, vamos fazer uma babá eletrônica de mentira. Eu liguei pra ela, a gente atendeu, colocou no Viva Voz, deixamos o celular do lado do Nicolas enquanto ele dormia e levamos o outro pra sala, porque, tipo, era uma distância bem considerável, já que a casa era grande. Daí tá, fizemos isso, na mesma hora que a gente fechou a porta e tava caminhando em direção à sala, a gente começou a ouvir um choro de criança. Mas, gente, não era aquele chorinho assim, lá no fundo, não. Parecia que tava chorando assim, pertinho do celular, sabe? Um choro mesmo de criança. Na mesma hora eu voltei, eu falei, pronto, o Nicolas já acordou. Gente, pra minha surpresa, quando eu cheguei lá no quarto, o Nicolas estava dormindo, o melhor sono do mundo. E o celular tava do lado dele, não tinha nenhuma criança chorando. Cara, eu achei aquilo coisa mais estranha do mundo. Mas enfim, vida que seguiu, sei lá. Na hora eu nem pensei no que poderia ter sido aquilo. Eu achei que fosse algum erro da operadora que gravou o choro do Nicolas anterior e depois colocou, sei lá, passou uma coisa assim na minha mente. Porque eu não fazia ideia do que poderia ser aquilo. Aí a gente voltou de novo para a sala. Quando a gente chegou lá, antes da gente chegar na sala, começou tipo, eu não sei se vocês já ouviram choro de coelho. Eu tive uma coelha quando eu era pequena e eu sei bem como é que é esse chorinho de coelho. Eles choram como se fosse uma mistura de bicho com ser humano. E o troço começou a uivar e tipo, muito alto no celular. E na mesma hora minha mãe olhou pra minha cara, eu olhei pra cara dela, a gente foi lá no quarto de novo, o Nicolas estava dormindo, não tinha nada. Sabe? Aí na mesma hora a gente viu que aquilo era uma coisa espiritual, realmente. Inclusive, gente, também além das fotos desse hotel, vou deixar no final pra vocês, vou pesquisar, procurar onde é que tá, que eu coloquei alguma pasta. Também eu vou colocar pra vocês uma coisa muito interessante que eu percebi, que existe mesmo, como se fosse uma entidade que faz exatamente esse barulho e geralmente fica em lugares muito arborizados, tipo no monte. Eu já vi várias filmagens de pessoas que ouviram esse mesmo barulho que eu ouvi naquela casa naquele dia. E é interessante que o lugar era bem arborizado, como eu falei pra vocês. Eu não sei se tem alguma coisa a ver, se, sei lá, essa entidade gosta de ficar em lugares assim, mas o som era exatamente o mesmo. Eu vou achar pra colocar no final desse vídeo pra vocês, mas não se preocupem, gente, vocês não precisam ter medo, porque é super tranquilo. Vocês sabem que maior o que está em nós do que o que está no mundo. E se a gente vê que existem as coisas mais, isso só nos dá a maior certeza ainda de que existe um Deus maior do que essas coisas, né? Se existe o lado ruim e mal e assustador, existe também o lado de Deus que nos protege dessas coisas. Mas enfim, continuando. Aí a gente começou a orar a casa, oramos tudo, sabe? Oramos tudo, cantamos louvores, lemos uns salmos na casa. E aí o barulho parou, a gente pegou o Nicolas. E nisso, gente, a gente teve a ideia de tirar, porque a casa inteira era cheia de quadros antigos, parecia uma casa, sei lá, dos anos 70. Porque tinha muitos quadros esquisitos, assim, antigos, uns caras tipo Hitler, com aquele bigodinho, assim, nas paredes. Cara, era o estilo da casa mesmo, bem aquela coisa antiga, bem bonito, mas aqueles quadros começaram a incomodar a gente tirou os quadros, botamos os quadros pra dormir na varanda da casa. As quadras ficaram tudo lá do lado de fora pra gente conseguir dormir. E ainda assim, a gente ainda ficou com aquele negócio, mas muito mais seguro, porque a gente sabia que a presença do Senhor tava ali. E, gente, até hoje eu não sei por qual motivo aconteceu aqueles barulhos. Até hoje eu não sei. Mais uma pista que eu tenho é a que eu falei pra vocês. Eu já vi esse barulho em outros vídeos de irmãos orando no monte e ouvindo esse barulho de grunhido, de gente chorando, uma coisa assim esquisita. Talvez num outro vídeo a gente possa ir mais a fundo no que poderia ser isso, nessa questão de entidade, essas coisas, porque, gente, isso existe. Entidade não, são demônios, né, gente? Essas coisas existem e naquele dia eu sei que eu tive uma experiência terrível. O que eu quero trazer pra vocês, pra poder ensinar vocês, encorajar vocês a sempre que vocês estiverem num lugar que vocês não conhecem, vocês precisam orar esse lugar, gente, vocês precisam. Dessa vez, como eu falei pra vocês, nessa viagem eu dei mole, porque eu não orei a casa, a gente estava tão atarefado também, a gente quase não ficou na casa. Graças a Deus a gente não teve nenhuma experiência má na casa, a gente sentiu uma super paz na casa, muito tranquila. Mas esse dia do hotel aconteceu isso com a gente. Eu acredito que Deus, ele permite que essas coisas aconteçam mesmo
pra gente poder exercitar a nossa oração, cara. A gente precisa orar nos lugares onde a gente tá, que seja diferente, assim, que haja muita circulação de pessoas, principalmente se for um lugar que você vai dormir, tá, gente? Porque realmente essas coisas acontecem e a gente precisa realmente estar de olho vivo. Hein, gente, dei uma parada aqui no vídeo porque eu fiquei com medo agora, porque deu uma impressão na câmera que esses brinquedos aqui tinham se mexido, sei lá, fiquei com medo, tá? Eu sou muito medrosa, assim, com essa questão de brinquedo. Eu tenho muita história pra contar pra vocês, tá? Com essa questão de brinquedo, assim, vocês devem orar. Embora os brinquedos do Nicolas sejam todos orados, mas como a gente tá falando de coisa espiritual, não é impossível de acontecer essas coisas, não. Mas, enfim, gente, esse era o recado que eu queria dar pra vocês, essa experiência que a gente teve no hotel chamado Hotel Bougainville. Ele fica lá em Penedo. Se vocês tiverem a curiosidade de pesquisar aí que hotel era esse, se vocês forem algum dia, orem, tá? Antes... Porque realmente eu achei uma coisa muito estranha no ar ali naquele lugar. Não sei se era a casinha que a gente tava, mas eu achei uma coisa muito estranha mesmo, realmente uma coisa pesada, tá, gente? Orem sempre quando vocês forem viajar e forem dormir numa cama que não é a sua, tá? Forem dormir num lugar que não é de vocês, que tem muita gente circulando, pessoas desconhecidas, porque é aquilo. Como eu falei pra vocês no início, as pessoas, elas carregam muito junto com elas aquilo que elas têm, né, gente? Se é as coisas espirituais costumam andar junto com a pessoa, seja bom ou seja mal. Então, orem para que vocês não sofram ataques espirituais como a gente sofreu, mas graças a Deus nada aconteceu. A gente tá super bem, ficamos super bem na casa depois, bem de saúde, nada aconteceu. Foi mais o susto mesmo, assim, coisas que o diabo usa mesmo pra ficar assustando a gente, né? Mas não tenham medo também, tá, gente? Esse não é o intuito do vídeo. Agora eu vou deixar pra vocês algumas fotos que eu vou conseguir. Vou dar uma pesquisada, acho que no Facebook eu devo ter essas fotos. E eu vou colocar no final desse vídeo pra vocês conhecerem um pouquinho do cenário onde a gente viveu isso. E também o vídeo do pessoal gravando esse mesmo som que eu ouvi lá no Hotel Bougainville. Eu vou deixar no final pra vocês após as fotos. Tá bom, gente? Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Gente, eu pretendo fazer também um vídeo antes da gente começar aquele intensivão de escatologia. Não sei se antes ou depois, eu não sei. Ou no meio, deixar mais pro próximo do Natal, mas eu pretendo fazer um vídeo sobre o Natal, sobre essas árvores que a gente coloca dentro de casa, esses enfeites. Será que Deus se agrada realmente disso, gente? Ontem eu tava pensando sobre isso, comentei com meu esposo e ele falou, você podia fazer um vídeo sobre isso. Eu falei, eu vou fazer um vídeo sobre isso mesmo. E é isso, gente, aqui eu me despeço de vocês, um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Blue.